Imagine deixar tudo para trás. Sua terra natal, sua família, suas tradições milenares. Atravessar o oceano em busca de uma promessa que pode ser uma mentira. As famílias japonesas que chegaram ao Brasil no início do século XX não imaginavam que a salvação viria de algo tão simples quanto uma folha verde. Esta é a história de resistência, preconceito, fracasso e reinvenção. Uma jornada onde o chá verde não foi apenas uma planta, mas o símbolo de uma transformação impossível. Fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre essas famílias vai mudar completamente sua perspectiva sobre imigração e superação. E nos comentários, queremos saber: você conhece alguma história de imigração na sua própria família? Compartilhe conosco. Era o ano de 1908. O navio Kasato Maru ancorava no Porto de Santos trazendo as primeiras 781 almas japonesas para o Brasil. Homens, mulheres e crianças que haviam vendido tudo o que possuíam no Japão, acreditando nas promessas de uma vida próspera trabalhando nos cafezais do interior paulista. Terras férteis, salários generosos, oportunidades infinitas. Tudo mentira. A realidade que encontraram foi brutal. As fazendas de café eram prisões disfarçadas. Barracões superlotados onde famílias inteiras dividiam um único cômodo sem ventilação. O calor sufocante do interior paulista, tão diferente do clima temperado do Japão, transformava cada dia de trabalho em tortura. Crianças de 7, 8 anos eram acordadas antes do amanhecer para trabalhar nos cafezais sob o sol escaldante. Suas pequenas mãos sangravam ao colher os grãos. Os salários prometidos nunca chegavam. Os fazendeiros brasileiros criavam dívidas imaginárias, descontando custos de transporte, alimentação, ferramentas. No fim do mês, as famílias japonesas recebiam quase nada. Muitos nem isso. E quando ousavam reclamar, eram recebidos com violência e desprezo. Os brasileiros os chamavam de perigo amarelo, invasores, raça inferior. O preconceito era tão visceral que comerciantes na cidade se recusavam a vender comida para japoneses. As doenças tropicais dizimavam as famílias. Malária, febre amarela, desenteria. Sem acesso a médicos, muitos morriam em silêncio. Os cemitérios das fazendas ficavam repletos de pequenos túmulos, marcados apenas com pedras. Mães enterravam filhos. Maridos enterravam esposas. E o trabalho continuava, indiferente ao luto. O choque cultural era devastador. No Japão, essas famílias tinham dignidade, tradição, respeito. Aqui, eram tratados como animais de carga. A língua portuguesa era incompreensível. Os costumes brasileiros, estranhos e por vezes hostis. O isolamento era completo. Cartas enviadas ao Japão levavam meses para chegar, e as respostas, quando vinham, traziam apenas mais dor. Familiares que haviam ficado para trás rogavam notícias, mas como contar a verdade? Como admitir que o sonho havia se transformado em pesadelo? Foi então que algumas famílias tomaram a decisão mais desesperada de suas vidas: desertar. Fugir das fazendas no meio da noite, levando apenas o que conseguiam carregar. Era um risco imenso. Sem dinheiro, sem conhecer o país, sem falar a língua. Mas a alternativa era morrer lentamente naqueles cafezais malditos. Essas famílias se espalharam pelo interior paulista, procurando terras que pudessem comprar. E as únicas terras que conseguiam pagar eram aquelas que ninguém mais queria. Terrenos alagadiços no Vale do Ribeira, áreas abandonadas em Registro, Mogi das Cruzes, regiões consideradas improdutivas e esquecidas pelos brasileiros. Terras onde nem mesmo os mais pobres ousavam tentar cultivar. Os japoneses compraram essas terras por preços ridículos. E quando chegaram para tomar posse, entenderam por quê. Solo pantanoso que afundava sob os pés. Mosquitos que formavam nuvens negras. Rios que transbordavam na estação das chuvas, inundando tudo. Não havia estradas, não havia comércio próximo, não havia vizinhos que os quisessem ali. Tentaram plantar arroz, como faziam no Japão. O solo não cooperava. Tentaram outros cultivos. Fracasso após fracasso. As famílias brasileiras que viviam nas cidades próximas riam abertamente dos japoneses teimosos que insistiam em permanecer naquelas terras malditas. Vão morrer de fome, diziam. Vão desistir e voltar correndo para o Japão. O desprezo da comunidade brasileira era total. Quando crianças japonesas tentavam frequentar as escolas das cidades, eram expulsas.
Os professores se recusavam a ensiná-las. As outras crianças as agrediam no caminho de volta para casa. Comerciantes cobravam o dobro dos japoneses, quando não simplesmente se recusavam a vender. Nos poucos bares e mercearias que os aceitavam, eram obrigados a esperar do lado de fora, como cachorros. O isolamento era sufocante. As famílias japonesas viviam em um mundo à parte, falando uma língua que ninguém entendia, praticando costumes que eram ridicularizados. À noite, reuniam-se em suas casas simples de madeira e choravam juntos. Alguns desistiam. Juntavam o pouco dinheiro que tinham e embarcavam de volta ao Japão, derrotados e envergonhados. Mas outros, movidos por um orgulho ancestral que recusava a derrota, decidiram tentar o impossível. Se o Brasil não os queria, se os brasileiros os desprezavam, então provariam seu valor da única forma que conheciam, através do trabalho incansável e da determinação inabalável. Eles não sabiam ainda, mas estavam prestes a escrever uma das histórias de superação mais extraordinárias da imigração brasileira. E você, o que está achando dessa história até agora? Deixe sua opinião nos comentários. Era o início dos anos 1930. Enquanto o mundo se preparava para mergulhar na Grande Depressão, nas terras esquecidas do Vale do Ribeira, algo extraordinário começava a acontecer. Famílias como os Tosa, os Nakamura e os Yamamoto tomaram uma decisão que mudaria tudo: trazer sementes de chá verde do Japão. Essas sementes eram mais do que simples plantas. Eram memórias de uma terra distante, eram a última conexão com uma tradição milenar, eram a esperança de que talvez, apenas talvez, aquele solo brasileiro hostil pudesse dar-lhes algo em troca de tanto sofrimento. Escondiam as sementes em suas bagagens durante as viagens ao Japão, protegendo-as como se fossem joias preciosas. Mas a decisão era arriscada, quase suicida. No Brasil dos anos 1930, ninguém consumia chá verde. Os brasileiros tomavam café e, quando muito, chá preto importado da Inglaterra. Chá verde era algo exótico, estranho, incompreensível para o paladar brasileiro. Os comerciantes locais zombavam quando os japoneses apareciam falando de cultivar chá. Quem vai comprar isso? Riam. Vocês vão morrer de fome tentando vender folhas que ninguém quer. Mas essas famílias conheciam segredos que os brasileiros desconheciam. Técnicas milenares de cultivo, transmitidas de geração em geração. Sabiam exatamente como preparar o solo, como controlar a irrigação, como podar as plantas para maximizar a produção. Conheciam os ciclos da Camellia sinensis como conheciam os ritmos de suas próprias respirações. Trabalhavam de sol a sol. Literalmente. Acordavam antes do amanhecer e só paravam quando a escuridão tornava impossível ver as plantas. Mulheres, homens, crianças, idosos. Todos participavam. Não havia descanso, não havia folga. Cada centímetro daquelas terras pantanosas foi transformado com as mãos, com enxadas, com suor e sangue. Construíram sistemas de irrigação sofisticados usando bambu e conhecimentos ancestrais. Drenaram as áreas alagadas. Enriqueceram o solo com técnicas de compostagem que os brasileiros nunca haviam visto. E lentamente, muito lentamente, os primeiros brotos de chá verde começaram a surgir naquele solo que todos diziam ser improdutivo. Era um milagre silencioso. As plantas cresciam viçosas, suas folhas verde escuras brilhando sob o sol brasileiro. As primeiras colheitas foram modestas, mas promissoras. O sabor era perfeito. O clima e o solo brasileiros, surpreendentemente, eram ideais para Camellia sinensis. Melhor, até, do que em algumas regiões do Japão. A comunidade japonesa se uniu como nunca. Famílias que antes mal se falavam começaram a compartilhar conhecimentos, sementes, técnicas. Em Registro, a principal cidade do Vale do Ribeira, formaram a primeira cooperativa de produtores de chá verde. Reuniam-se à noite para discutir estratégias, para apoiar os que estavam enfrentando dificuldades, para celebrar cada pequena vitória. Mas os brasileiros ainda os desprezavam. Estão cultivando mato, diziam. Vão ver quando ninguém comprar essa porcaria. O preconceito continuava feroz. Mas algo havia mudado nos japoneses. Não era mais desespero que os movia. Era determinação. Era orgulho. Era certeza de que estavam construindo algo que duraria. E então veio a guerra. Em 1941, o Japão atacou Pearl Harbor.
A Segunda Guerra Mundial explodiu com uma violência que ninguém havia previsto. E o Brasil, pressionado pelos Estados Unidos, declarou guerra ao eixo, incluindo o Japão. Da noite para o dia, aquelas famílias que trabalhavam silenciosamente em suas plantações de chá verde tornaram-se inimigas da nação. A perseguição foi imediata e brutal. Policiais invadiam as propriedades japonesas no meio da noite. Arrancavam famílias de suas casas. Quebravam móveis, destruíam documentos, roubavam o que quisessem. Líderes comunitários eram presos sem acusação formal, desaparecendo por meses em cadeias imundas. Falar japonês em público tornou-se crime. Famílias eram multadas, presas, espancadas por conversarem em sua própria língua. Crianças eram arrancadas dos braços de suas mães por policiais que as acusavam de espiãs do imperador. Idosos que mal falavam português eram interrogados por horas, torturados psicologicamente, forçados a assinar confissões em uma língua que não compreendiam. E as plantações de chá foram atacadas. Vizinhos brasileiros, movidos por um patriotismo histérico, invadiam as propriedades japonesas à noite. Queimavam os campos de chá. Arrancavam as plantas pelas raízes. Destruíam anos de trabalho em questão de horas. Tudo em nome da defesa nacional. Tudo sob o silêncio cúmplice das autoridades. Famílias inteiras perderam tudo. Alguns japoneses cometeram suicídio, incapazes de suportar ver o trabalho de uma vida destruído. Outros enlouqueceram. Mulheres grávidas abortavam do estresse e do terror. Crianças desenvolviam traumas que carregariam pelo resto de suas vidas. Mas mesmo sob essa perseguição infernal, algumas famílias se recusaram a desistir. Protegeram suas mudas de chá como protegeriam seus próprios filhos. Escondiam plantas nos fundos das propriedades, cobrindo-as com lonas, camuflando-as entre outras culturas. À noite, quando acreditavam estar seguros, saíam em segredo para regar, podar, cuidar. Arriscavam suas vidas por folhas verdes. A guerra finalmente terminou em 1945. As bombas atômicas devastaram Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu. E as famílias japonesas no Brasil, aquelas que haviam sobrevivido, ficaram em um limbo terrível. Muitos haviam perdido todo contato com parentes no Japão. Não sabiam se suas famílias estavam vivas ou mortas. Não sabiam se ainda tinham um lar para onde retornar. As cicatrizes da guerra permaneciam. O preconceito, embora menos violento, continuava vivo. Mas algo havia mudado. Aquelas famílias haviam perdido quase tudo. Mas não haviam perdido sua determinação. E aquelas que haviam mantido suas plantações de chá escondidas, protegidas durante os anos de terror, agora possuíam algo valioso. Algo que estava prestes a transformar suas vidas de forma que jamais imaginaram possível. Gratidão por ter chegado até aqui. Você está testemunhando uma história extraordinária. E o melhor ainda está por vir. Continue conosco. Os anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial trouxeram uma transformação que ninguém poderia ter previsto. As famílias japonesas que haviam mantido suas plantações de chá verde escondidas durante a guerra agora possuíam algo único. Enquanto o mundo se reconstruía, enquanto o Japão devastado tentava se levantar das cinzas atômicas, no Vale do Ribeira brasileiro, folhas verdes começavam a crescer novamente. A década de 1950 marcou o início de algo extraordinário. A produção de chá verde, que antes era vista como loucura, começou a se expandir. Não porque os brasileiros tivessem desenvolvido gosto pelo chá verde. Ainda não. Mas porque havia um mercado crescente entre a própria comunidade japonesa, que havia se expandido significativamente desde os primeiros imigrantes. E porque alguns empresários japoneses visionários começaram a exportar o chá brasileiro de volta para o Japão. Ironia das ironias. O chá cultivado nas terras improdutivas do Brasil era de qualidade superior ao de muitas regiões japonesas. O clima tropical, quando controlado com as técnicas certas, produzia folhas mais vigorosas, mais aromáticas, mais ricas em sabor. Os importadores japoneses ficaram chocados. Como era possível que aqueles imigrantes desprezados, trabalhando em terras que ninguém queria, tivessem conseguido produzir chá verde de classe mundial? A década de 1960 trouxe a explosão. A produção multiplicou por 10, por 20. Aquelas terras pantanosas que haviam sido compradas por centavos agora valiam fortunas.
Famílias que viviam em casas de madeira simples começaram a construir residências de alvenaria. Crianças que haviam sido impedidas de frequentar escolas agora eram enviadas para estudar em São Paulo, em universidades. O Vale do Ribeira se transformou. Registro, aquela cidade esquecida que havia ridicularizado os japoneses, agora dependia economicamente deles. A produção de chá verde trazia empregos, impostos, desenvolvimento. A cidade começou a se orgulhar de seu título não oficial, Capital Nacional do Chá. As mesmas ruas onde japoneses eram humilhados agora ostentavam placas em japonês. Os mesmos comerciantes que se recusavam a vender para eles agora competiam pela preferência dos prósperos produtores de chá. Na década de 1970, o Brasil havia se tornado um dos maiores produtores de chá verde da América Latina. As famílias pioneiras, aquelas que haviam sofrido e resistido, agora eram prósperas. Seus filhos estudavam medicina, engenharia, administração. Tornavam-se médicos respeitados, empresários bem-sucedidos, professores universitários. A segunda geração de nipo-brasileiros estava redefinindo o que significava ser japonês no Brasil. Os brasileiros que haviam desprezado os japoneses agora os admiravam. Olhem como são trabalhadores, diziam. Olhem como transformaram terras inúteis em ouro verde. O preconceito não havia desaparecido completamente, mas havia mudado de forma. Agora era um preconceito positivo, uma estereotipação que via todos os japoneses como trabalhadores incansáveis, disciplinados, bem-sucedidos. O que também era uma forma de desumanização, de negar a individualidade e a complexidade de cada pessoa. Festivais começaram a celebrar a cultura japonesa. Em Registro e outras cidades do Vale do Ribeira, eventos anuais atraíam milhares de visitantes. Apresentações de taiko, cerimônias do chá, danças tradicionais, comida japonesa. O que antes era ridicularizado agora era exotizado, comercializado, transformado em atração turística. Mas por trás dessa fachada de sucesso e integração, havia histórias que ninguém queria contar. Histórias de famílias destruídas pela pressão de manter o legado. Pais que haviam trabalhado até a morte, literalmente, para construir o império do chá verde. Mães que haviam envelhecido prematuramente sob o peso de expectativas impossíveis. Havia histórias de suicídios. Produtores que, incapazes de suportar uma safra ruim ou uma dívida bancária, tiravam suas próprias vidas. A taxa de suicídio entre homens japoneses no Vale do Ribeira era alarmantemente alta, mas ninguém falava sobre isso. Era um tabu dentro do tabu, uma vergonha que as famílias escondiam desesperadamente. Havia histórias de casamentos arranjados que fracassavam em silêncio. Filhas forçadas a se casar com filhos de outras famílias produtoras para consolidar propriedades, para manter negócios. Mulheres infelizes presas em casamentos sem amor, suportando abusos em nome da preservação da honra familiar. Homens aprisionados em expectativas de serem provedores perfeitos, incapazes de expressar vulnerabilidade ou pedir ajuda. E havia o conflito geracional. A terceira geração de nipo-brasileiros não queria mais saber de plantar chá. Haviam crescido em casas confortáveis, estudado em boas escolas, desenvolvido sonhos que não envolviam acordar às 4 da manhã para colher folhas. Queriam ser artistas, músicos, escritores. Queriam viver nas grandes cidades, experimentar o mundo além das plantações. Os pais e avós viam isso como traição. Nós sacrificamos tudo por vocês, diziam. Sofremos, sangramos, quase morremos para construir isso. E vocês querem jogar tudo fora? Os filhos respondiam: nós não pedimos esse sacrifício. Não queremos carregar esse peso. As famílias se fragmentavam. Pais que não falavam com filhos por anos. Irmãos que se tornavam estranhos. Havia também o conflito de identidade. A segunda e terceira geração lutavam para entender quem eram. Japoneses? Brasileiros? Ambos? Nenhum. No Japão, eram vistos como estrangeiros, como brasileiros. No Brasil, apesar das gerações, ainda eram chamados de japoneses. Pertenciam a dois mundos e a nenhum ao mesmo tempo. Muitos jovens nipo-brasileiros rejeitavam a herança cultural. Recusavam-se a aprender japonês, a participar de festivais, a seguir tradições. Queriam ser apenas brasileiros, sem hífens, sem qualificações. Mas a sociedade brasileira não os deixava esquecer suas origens.
Sempre havia alguém puxando os olhos, fazendo piadas, perguntando de onde você é de verdade. Hoje, as plantações de chá verde no Vale do Ribeira continuam verdes e prósperas. O Brasil produz milhões de toneladas de chá verde anualmente. Muitas das propriedades originais ainda pertencem às mesmas famílias, agora na quarta ou quinta geração. Registro celebra anualmente sua herança japonesa com festivais que atraem visitantes de todo o país. Mas quando você passa pelos campos de chá, quando vê as fileiras perfeitamente ordenadas de Camellia sinensis brilhando sob o sol brasileiro, precisa lembrar o que cada uma dessas folhas representa. Elas carregam memórias de dor, de famílias separadas, de crianças que trabalharam quando deveriam estar brincando, de homens e mulheres que foram desprezados, humilhados, perseguidos. Carregam memórias de resistência, de pessoas que se recusaram a desistir mesmo quando tudo conspirava contra elas, de mãos que sangraram transformando terras hostis em jardins, de corações que continuaram batendo mesmo sob o peso da perseguição e do preconceito, e carregam memórias de transformação, de como uma folha verde redefiniu vidas, de como o impossível se tornou possível através de trabalho, determinação e sacrifício, de como terras que ninguém queria se tornaram o sustento de gerações. Mas o chá verde também carrega o peso de um preço imenso. Famílias destruídas, identidades fragmentadas, gerações em conflito. O sucesso veio, sim. A prosperidade veio. O respeito, eventualmente, também veio. Mas foi comprado com lágrimas, sangue e vidas interrompidas. Será que valeu a pena? É uma pergunta que cada pessoa dessas famílias precisa responder por si mesma. Algumas dirão que sim, que os sacrifícios trouxeram oportunidades que seus ancestrais no Japão jamais teriam. Outras dirão que não, que o preço emocional e psicológico foi alto demais. Ambas estão certas. O que não podemos fazer é esquecer. Não podemos olhar para o sucesso atual e ignorar o sofrimento que o tornou possível. Não podemos celebrar a integração sem reconhecer o preconceito brutal que essas famílias enfrentaram. Não podemos admirar a determinação japonesa sem entender o contexto que a tornou necessária para a sobrevivência. As folhas de chá verde continuam crescendo. As plantações continuam produzindo. As famílias continuam, de alguma forma, seguindo em frente. Mas cada folha é um memorial. Cada colheita é uma lembrança. E cada xícara de chá verde brasileiro deveria ser saboreada com a consciência de tudo o que foi necessário para que ela existisse. Esta é a história de como o chá verde redefiniu a vida de imigrantes japoneses no Brasil. Uma história de sofrimento e superação, de preconceito e resistência, de destruição e reconstrução. Uma história que continua sendo escrita a cada dia, em cada campo de chá, em cada família que carrega esse legado complexo e contraditório. E agora a história pertence a você também. Porque conhecê-la é parte de manter viva a memória, de garantir que os sacrifícios não sejam esquecidos, de entender que por trás de cada produto que consumimos, de cada comunidade que vemos, há histórias humanas complexas, cheias de dor e esperança, fracasso e triunfo. E agora, depois de conhecer essa jornada extraordinária, queremos ouvir você. Essas famílias japonesas mereciam o respeito que só conquistaram depois de décadas de sofrimento? O preconceito que enfrentaram é diferente do que ainda vemos hoje contra imigrantes? Deixe sua opinião sincera nos comentários. E se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias reais que vão surpreender você. Ative o sininho para receber notificações. E clique no próximo vídeo recomendado, porque temos mais histórias incríveis esperando por você.